Paz e alegria, irmãos e irmãs. Começamos agora o nosso último encontro a respeito do segundo capítulo da Laudato Si, o Evangelho da Criação. E mais uma vez queremos pedir à Virgem Maria a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste nosso encontro nós desejamos acolher, contemplar aquilo que é a plenitude desse Evangelho da Criação. Ou seja, nós queremos estar bem perto de Jesus. Queremos ouvir suas palavras, contemplar o seu olhar e as suas atitudes em relação a esta realidade criada. E a primeira coisa que devemos dizer é que Jesus retoma a fé bíblica em um Deus Criador. Mas ele vai além disso, ele nos fala que Deus é Pai. E são tantas as passagens do Evangelho onde nós vemos Jesus manifestar a paternidade de Deus, marcando isso profundamente no coração dos discípulos. Uma passagem especial o Papa Francisco cita na Laudato Si, é a de Mateus 11:25, em que o Senhor mostra a alegria, a sua relação jubilosa com o Pai, a sua concordância com a vontade do Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te louvo, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus nos revela essa paternidade de Deus e mais, convida os discípulos a ir compreendendo que Deus possui uma paternidade, um carinho, uma ternura em relação a todas as criaturas, inclusive as mais pequeninas. Então nós vemos Jesus, por exemplo, dizer: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Olha que bonito. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Então Jesus vai ensinando, vai mostrando a beleza desse amor do Pai em relação a cada criatura. Se manifesta de modo especial quando se trata de uma criatura pequenina, porque isso torna ainda mais claro como é eterno, como é atencioso, como é amoroso o amor do Pai. Olhai os pássaros do céu, diz Jesus, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Jesus convidava a prestar atenção à beleza das criaturas, à realidade das naturezas, para que compreendêssemos essa mensagem de amor eterno do Pai. Para que compreendêssemos a mensagem que Deus mesmo nos dá através do que vem escrito na sua criação. Como não lembrar, por exemplo, daquela passagem de Mateus 6, 28 a 30, onde o Senhor diz: observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos asseguro que nem Salomão, no auge de sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, não fará ele muito mais por vós? Olha, quanta sabedoria há nestas palavras. Quantas pessoas encontraram aí tesouros de sabedoria espiritual. Deixaram que a sua vida fosse embalada pela profundidade dessas palavras de Cristo. Mas ainda mais podemos dizer, o Senhor observava atentamente os ritmos da criação. Inserido nestes ritmos, olhava com olhar terno, atencioso, a própria atividade humana, e encontrava ali sua maneira de falar da realidade do reino de Deus. Lembra? Com a samaritana, ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Ou, por exemplo, lá em Mateus 13, 31, 32, quando começamos a ler as parábolas, vemos esta aqui: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém pegou, semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, torna-se um arbusto. Olha que coisa bonita.
O Senhor falando do reino de Deus como esta realidade pequenina, mas que cresce, essa dinâmica do reino, e nos falando isso a partir de um ritmo da natureza, caracterizado por esse trabalho de quem pega a semente e semeia no seu campo. O Senhor vivia em plena harmonia com a natureza. Se nós pegarmos, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 13, vemos que lá nos diz que ele, no deserto, vivia entre as feras e os anjos o serviam. E sabemos que aqui nós temos a expressão daquele retorno, de um retorno àquela paz paradisíaca do paraíso que fora perdida pelo pecado. Mas que os profetas prometem a sua reconstituição justamente no tempo do Messias. Lembra de Isaías 11? Um rebento sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará das suas raízes, sobre ele habitará o Espírito do Senhor. E prossegue mais à frente e vai dizendo: então a criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, a criança pequena porá a mão na cova da serpente, da víbora. Ninguém fará o mal nem destruição alguma em todo o meu Monte Santo. Então essa beleza dessa harmonia, presente na vida de Cristo, e nós já dissemos e podemos dizer, presente na vida de muitos santos, presente na vida de São Francisco de Assis de uma maneira especialíssima. Presente também, quem sabe, na sua vida. Muitos de nós já experimentamos algo da recomposição, do restabelecimento, da harmonia da nossa relação com as coisas, com as pessoas, pela ação de Deus acolhida na vida. E não é isso que o Papa Francisco nos propõe na Laudato Si? A harmonia de Cristo com a criação revela-se também naqueles momentos em que ele, no exercício da autoridade, mandava e a realidade da natureza obedecia. E temos aqui Mateus 8:27, em que os apóstolos atônitos diziam: mas quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Além disso, o Papa nos lembra que Jesus não se apresentava como um asceta, no sentido de alguém separado do mundo, a quem não agradava as coisas aprazíveis, felizes e boas da vida. Pelo contrário, o Papa nos lembra que Jesus fala de si mesmo nesses termos: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, é um comilão e um bebarrão. Está lá em Mateus 11:19. Então Jesus, nos diz o Papa, estava longe daquelas filosofias que desprezam o corpo, que desprezam as realidades do mundo. Embora, prossegue o Papa Francisco, em alguns momentos pode ser que nós não tenhamos tido a devida atenção a isto, e quem sabe, em alguns momentos possamos até ter desfigurado o Evangelho de Jesus. Jesus trabalhou com as suas mãos na carpintaria de Nazaré, modelando pelo trabalho a realidade deste mundo. Assim ele santificou o trabalho. A igreja nos fala aí de um evangelho do trabalho. Jesus santificou o trabalho e tornou o trabalho um meio para o nosso amadurecimento, para o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. São João Paulo II nos falava de uma espiritualidade do trabalho. O compêndio de doutrina social recorda isso. O Papa repropõe na Laudato Si essa espiritualidade do trabalho, que corresponde basicamente a unir-se a Deus Criador por um trabalho legítimo, santo, manifestando através do trabalho as perfeições invisíveis da criação, tornando-as visíveis, tornando-as manifestas. Mas também, além de unir-se a Deus Criador, unir-se também a Deus Redentor, através das fadigas, do sofrimento, das lutas que muitas vezes o trabalho comporta, tomar a cruz de Cristo. São João Paulo II nos fala disso. Lá na Laborem Exercens, números 25 e 27, vale a pena mergulhar nesta coisa, nesta dinâmica, desta espiritualidade do trabalho. Jesus era um homem que trabalhava, que modelava com as suas mãos a realidade, a matéria deste mundo. Era conhecido como o carpinteiro.
o filho de Maria. Lembra lá do Evangelho de São Marcos? Do Evangelho de Cristo, segundo Marcos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Tudo isso pode ser dito, deve ser dito, tudo isso nos impacta, tudo isso nos impressiona, nos envolve. Mas nós nunca chegaremos até a profundidade da compreensão cristã da relação de Jesus com a criação se nós não tivermos presente que aquele homem que se encantava com as flores e os pássaros, o filho de Maria, o carpinteiro, é o Filho eterno de Deus, feito homem. Para a compreensão cristã, meus irmãos, toda a criação está relacionada com o mistério de Cristo. O Filho eterno de Deus, humanado, feito homem. Se nós tomarmos, por exemplo, a palavra de Deus, vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. No prólogo do Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, nós lemos: no princípio era o Verbo. E nós sabemos que a palavra o Verbo aqui refere-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao Filho eterno de Deus, ao Filho unigênito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada foi feito. Mais à frente o prólogo nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, amados irmãos, o que estamos dizendo é que este Jesus, o Verbo feito carne, que habitou entre nós, que nós vimos se alegrar com as aves do céu, com os lírios do campo, que nós vimos falar como o Pai eterno em relação às pequenas aves, que nós vimos exultar de alegria pela vontade do Pai. Este Jesus é o Verbo eterno de Deus, que se fez carne, e nós vimos a sua glória. Este Jesus é o Verbo, por quem e para quem tudo foi feito. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai e o Espírito, toma parte na obra da criação. Então nós podemos ir mais à frente, guiados pelo magistério do Papa Francisco, ainda guiados pelo magistério do Papa Francisco. Uma pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se, inseriu-se no universo criado, passou a partilhar da sua sorte até a cruz, passou a operar no conjunto desta realidade criada, sem retirar sua própria autonomia. E, unida esta realidade criada com a sua pessoa divina, mediante a encarnação, fê-la participar da sua glória de ressuscitado. E ao domínio vivificador do Senhor ressuscitado, tudo está submetido. Ele, em quem habita toda a plenitude, que reconciliou consigo os seres, tanto na terra como no céu, Colossenses 1, 19 a 20, ele envolve misteriosamente toda a realidade e a guia para um destino de plenitude. Transfigura-se assim o nosso olhar sobre este mundo. Diz diretamente, expressamente, entre aspas, o digo agora, o Papa Francisco. As próprias flores do campo e as aves que ele admirado contemplou com seus olhos humanos, agora estão cheios de sua presença luminosa. Amados, o que dizer além disso? Lembrar somente que o penhor da renovação de todas as coisas, o penhor desta plenitude de vida que nos é prometida, nós o temos no sacramento da Eucaristia, onde as realidades deste mundo, ali presentes no pão e no vinho, são convertidas no sangue, no corpo e no sangue de Cristo, e são o nosso alimento para a jornada. Olhando para o mistério da Eucaristia que sustenta a nossa vida, que alimenta a nossa esperança,
nós queremos lembrar, terminando estas nossas formações, da doxologia da Santa Missa. Aquele louvor que a Igreja presta por meio de Cristo, com Cristo, em Cristo, no Espírito Santo, ao Pai Todo-Poderoso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória, na unidade do Espírito Santo. A Ti convém o louvor, Pai Criador. Pai a quem deve a existência toda a família, no céu e na terra. E com Teu Filho Jesus, ensinados por Ele, nós queremos terminar essa formação, essa partilha, rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um abraço para você. Espero você nos próximos vídeos, nas próximas formações dos irmãos da nossa comunidade. Se gostou, dê o seu like, compartilhe, contribua para essa obra de evangelização. Um grande abraço e até a próxima.